Diagrama de Ishikawa, ou 6M, também causa e efeito. Então é o que a gente vai estar falando aqui sobre o diagrama. É um método que ele vai tratar, né, alguns temas. Eu gosto de falar assim que é importante a gente estar decorando, né, os 6M's. Medida, método, meio ambiente, mão de obra, máquina e material. Se vocês conseguirem decorar isso, fica até mais fácil para você fazer uma análise. Quando você está olhando a máquina, trabalhando, e você vê uma falha, você já pode imaginar. Lógico que no primeiro momento, vou mostrar para vocês que o primeiro momento, ele não vai trazer a causa raiz, mas ele vai apontar um dos 6M's. E ele vai estar atrelado a outras planilhas, a outros apontamentos também, tá bom? Vocês vão ver aqui que não dá para trabalhar apenas com uma planilha. Não vou estar mostrando planilhas, por exemplo, gráfico de Pareto, essas coisas, porque senão fica um vídeo muito longo. Mas se vocês quiserem, comenta aí que eu deixo para vocês. Também não vou falar sobre Excel como eu montei, só vou explicar um pouquinho que eles estão interligados aqui na planilha. Desculpa. Medida. Quando nós falamos de medida, ela está atrelado a medir mesmo. Você vai medir a eficiência, vai medir a peça, é sobre tamanhos mesmo. O quanto de porcentagem de eficiência, a porcentagem que aquilo está ocorrendo, o tamanho de uma peça, a calibragem de uma peça. Por exemplo, você tem um calibre ali, por exemplo, de 1 milímetro, 2 milímetros, e você vê que a ferramenta está um pouco gasta, que às vezes você tem no torque do calibre, você vê que se você apertar a ferramenta, ela está em falsa, ela tem um jogo, então aí vai interferir na medida, você vê, ele não está aferindo corretamente, um paquímetro fora que ele não foi também auditado, ou um multímetro, ou um micrômetro, relógio comparador, qualquer ferramenta que esteja fora da calibragem também entra como medida, porque ela não está trazendo um número real. O método é a maneira que é feito aquilo, ou seja, o modelo padrão, né? Como aquilo é feito. O método está atrelado à empresa, à equipe, à linha e às pessoas. O mesmo acontece com o meio ambiente e a mão de obra. Então, nós temos um método ali, de repente um turno trabalha de um jeito, o segundo turno trabalha de outra maneira, o terceiro turno de outra maneira. Então nós temos o quê? Um método que não está funcionando, ou seja, um turno provavelmente vai se sair melhor que os outros e vai acontecer aquele apontamento, né? Aquela falha em um determinado turno. Então a gente consegue fazer o quê? Através de um gráfico, entender que X turno, X área está tendo o mesmo problema em determinado período, né? Um horário que não se repete, ou seja, por exemplo, isso não se repete em outros horários, apenas 15 horas, por exemplo. Então, o segundo turno está tendo esse problema sempre, né? Então, fora desse horário não acontece. Então, é um problema de método. Ou seja, treinar o operador, melhorar esse método de trabalho. Meio ambiente. O meio ambiente ele envolve o quê? A área de trabalho, o humor da equipe, a qualidade dos técnicos da equipe, e isso aí é o meio ambiente, ou seja, o tempo que eu vou levar para atender uma máquina, o quanto eu vou andar naquele espaço, o que me impede naquele tráfego. Por exemplo, eu tenho um transporte para ultrapassar, eu tenho que dar a volta porque eu não tenho uma escada ali. Isso também vai impactar e entra com o meio ambiente. O colaborador X está desanimado, ou faltou um colaborador, ele também não está vindo, não tá. Então entra com um pouco de meio ambiente também, falta de pessoas ali. Porém, questão da falta de pessoas, está na mão de obra. Mão de obra, ela está, por exemplo, na análise de cronograma, né? O meu cronograma, preciso de 10 operadores, eu tô tendo 7 porque tem 2 afastados e um aí não está cumprindo exatamente com seu papel. Então ali eu tenho meio operador ali, então está impactando na equipe. Uma outra coisa da mão de obra também é o que? Pessoas que não querem cumprir o método. Então pode ver que eles estão ligados, né? A pessoa, não, esse aqui não leva a sério o método, não, ele tem um próprio método dele, acha que o dele é o melhor e o dele está certo. Então ele acaba fugindo da rotina e é onde pode causar um apontamento para aquela mão de obra.
isso é tudo analisado e verificado certinho. Você pode fazer um apontamento e depois você verifica se aquele apontamento é real ou não. Máquina. Máquina é a parte mecânica, né? Ela tem que estar na condição básica. Aí você vai verificar a qualidade que pode entrar com o material também, a qualidade da máquina, da ferramenta. Eu tenho uma ferramenta lá que está desgastando muito. Ela pode entrar como máquina mais material. Por quê? De repente a ponteira da ferramenta do torno ela está se desgastando muito rápido. Então é um problema de máquina e de material. Aí você faz 2 apontamentos aqui e aí você verifica ponteira de X marca. Daí a gente entra com o material. A ponteira está sendo mal colocada, entra com o método, entendeu? É máquina, mas é o método de colocar ela, entendeu? E aí você tem que usar outros gráficos para estar fazendo essa análise. Por isso que eu falei, o Ishikawa dá para trabalhar sozinho em alguns temas, mas você sempre vai estar atrelado a uma outra análise, tá bom? Por final, o material, que eu acabei de falar, né? Se o material é de segunda qualidade, a matéria-prima está ruim, trocou o fornecedor de matéria-prima, de repente não calibrou. Eu tenho, por exemplo, um filme de 0,5 micros, micragem, depois eu tenho outro com 0,7 micragem. Então tem aquela diferença ali de 20 micros, e ele está dando problema porque não está selando direito, ou ele está selando e aquecendo muito e rompendo. Então tem todos esses parâmetros que a gente pode trabalhar com o material, ou a troca, ou adequar, né, a máquina ao material. Então a gente pode apontar as duas coisas aqui. Uma máquina não está fora de calibre, aí entra o método também, entendeu? A gente vai criar um novo método. Vocês viram que um está atrelado com o outro, mas depois ele vai te mostrar realmente a causa raiz do problema geral que você criou aqui como base. Então vamos aqui na planilha, né? Aqui eu tenho a base de dados. Aqui eu alimentei uma história elaborada aí, não real. Isso aqui não é um caso real, mas é uma ideia para vocês se basearem nessa ideia e conseguirem entender como funciona o Ishikawa, tá bom? Aqui nós temos um gráfico que eles estão ligados, né? Aqui eu alimento essa planilha, automaticamente ela me dá esses valores. Peguei esses valores e trouxe para cá, também pode dizer que eles estão. Eu não mostrei aqui a barra de funções, mas ela está aqui, elas estão com sinais de igual a esse diagrama aqui. Através disso aqui eu criei uma planilha, ou seja, a planilha está atrelada, aqui a planilha foi feita por tabela dinâmica, então eu tenho uma tabela dinâmica aqui funcional, para ver que ela funciona aqui por datas, para você fazer uma análise por datas separadas. A alimentação do gráfico é feita por datas também. Eu tenho uma data aqui específica, um problema, e eu tenho aqui uma medida. Aqui na base, onde está o diagrama, eu não coloquei função nenhuma aqui. Porque aqui eu vou colocar manual, e aqui no cantinho tem uma data aqui. Tá bom? Só para vocês se familiarizarem aí. Vamos analisar o contexto aqui. No dia 22/10/2024, foi apontado um vazamento de produto. Quando diz vazamento de produto, provavelmente na minha ideia, assim, eu coloquei justamente vazamento de produto para provocar vocês a entender que às vezes você vai pegar uma análise que o operador imagina uma coisa e não é aquilo, mas só para vocês entenderem. Então, está vazando o produto por quê? Não estava chegando no nível. Lógico que eu não vou ter isso aqui, às vezes detalhado nesse apontamento, mas eu tenho outro apontamento que me diz isso. Aí fizeram análise, né? Pegaram, olharam os bicos de invase, aí nós tínhamos aqui com 75 e 73 milímetros, tava lá os bicos com diferença. O padrão é 75, mas tinha uns de 73 milímetros misturado. Então nós colocamos como medida, né? Foi pegado, feita a medida, por isso foi apontado como medida, gerou uma medida lá. E foi observado que em um trimestre desgaste de 1 milímetro por mês, ou seja, cada mês estava desgastando. Aí, por isso que entrou com o material. Será que esse material desse bico é um problema? Aí mais pra frente, no dia 25, né, 3 dias depois, aí foi feito uma outra observação, que eles colocaram lá, mas isso aqui tem um turno aí que está com problema. Então, montagem sem padrão, ou seja, daí foi observado que algumas pessoas não sabiam montar aquilo, não existia um documento que mostrava como montava o bico na máquina. Podia causar
digamos, baixo torque ou alto torque, e também ia desgastar a peça lá no bloco. O turno 2, com 2 operadores afastados. Uma outra coisa que eu tinha que fazer de uma maneira mais rápida, porque faltavam 2 pessoas para estar ajudando a fazer isso. Então adiantava mais essa montagem desses bicos. Tem vazadoras que tem 100 bicos, 120 bicos, outras menos, mas digamos que seja 120 bicos para um grupo menor de operadores estar fazendo a função, ia dar algum problema, ainda sem padrão de montagem. Então foi apontado aqui um método e uma mão de obra. Aí no dia 13 do 1, observou que eles viram que se você diminuísse um pouco, mudasse, né, o chiller para 2.1, houve uma melhora no nível. Ou seja, eles estavam focados no nível do produto, não estava, a ideia é o quê? Que não estava sendo entrando como perda aquilo. Era só uma diferença mínima lá, estava dentro dos limites da qualidade, mas isso ia prejudicar uma hora ou outra e acabar prejudicando, né? Era um problema que estava acontecendo. Ou seja, às vezes gerava uma rejeição, outras vezes não, mas estava ali, estava dentro do mínimo do padrão. No dia 16, eles já criaram uma planilha dos bicos, fazendo uma planilha, e foi observado que os bicos 23 e 25 houve uma diferença. Depois realmente de novo foram fazer a medição dos bicos, colocando os bicos no 75, eles voltavam para eles iam para 73. Então foi feito essa análise. Então essa de 1 milímetro por mês já foi descartada, mas ela tem que manter aqui no plano. Mas aí observaram que quando colocava esse bico, ou trabalhar ali, né, você pode ver que intervalos pequenos aqui, ó, já tinha um desgaste de diferença dos bicos. Então o 23 e 25 sempre estava tendo esse desgaste. Aí no dia 21 do 2 foi feito a troca dos 2 blocos, ou seja, a altura dos blocos estavam com diferença, eles estavam com problema, então estava gerando um desgaste nos bicos. Aí no dia 26 foi validado isso, porque eles ficaram aí 5 dias fazendo com esse novo bloco, né? Verificaram que não houve mais essa diferença dos bicos. Eles continuaram tratando o gráfico do bico até sanar essa preocupação aqui, entendeu? Então a causa raiz não tinha muito a ver com pessoas, nem com montagem, com nada. Na verdade, a causa raiz estava nos blocos mecânicos. Então ficou como máquina aqui, ó. Aí aqui no gráfico ficou apontado assim. Pode observar que tem 6 máquinas, 6 problemas com máquina. E no gráfico também mostra isso, né? Então nós tivemos aqui um apontamento para cada... Aqui eu não arrumei o gráfico, mas... Só adicionar os dados aqui, tá? Você pode ver que está linear, então é um apontamento para cada condição aqui, praticamente entrou, né? E 6 apontamentos para a máquina. Então a máquina ela foi, digamos, acampeando o problema aqui, e ela que foi, quando sanou ela, o gráfico vai zerar, e aí que começa um novo plano de esticar. Tá bom? Aqui encerra. A planilha pode ser mantida, sem ter problema aqui, porque como é uma tabela, né? A tabela deve ser alimentada sequencialmente aqui. Esses dados ficam guardados. Aí pode gerar um filtro. Quando que for um plano, como finalizou o plano aqui, a validação, pode até colocar uma configuração que quando for igual à validação, essa célula aqui deixar em verde, só para dizer que validou, e em vermelho as que não foram validadas, sei lá. A gente procura a palavra validação, ou põe um campo de validação aqui. Ou aqui, ó, resolvido. Quando for resolvido, colocar verde para saber que entre esse intervalo aqui houve esse problema. E gerar um histórico também. Por isso que eu falei assim, ele está atrelado a outros gráficos, né? Que a gente fizemos algumas análises com outros gráficos, outras análises para gerar esse problema raiz aqui final, tá bom? Espero que esclarecer um pouco mais esse tema com vocês. Também é importante vocês tentar decorar o nome e o que é, né, cada item. Para vocês querem trabalhar com Ishikawa, é importante saber, decore isso aqui, não é? Assim, eu não tenho que ficar
lendo e entendendo. Tem que saber, são 6 itens, não é tão complicado assim, são 6 M's, né? Só lembrar dos 6 M's. Ó. Qual que é o M, vai saber, fica mais fácil. Por isso que eu falo que os 6 M's é mais aplicável. Espero que vocês gostaram do conteúdo. Se vocês acharem interessante, também compartilha com seus amigos. Se você tem aquele amigo que você fala, acho que ele não manja muito de Ishikawa, esse tema ficou legal para explicar direitinho, manda para ele aí também. Um abraço e até o próximo vídeo.